Oi, gente, tudo bom? Bem-vindos ao segundo episódio do podcast em vídeo. Para quem ainda não está seguindo a gente no YouTube, o canal Isabela Mundim Juste mesmo, que é meu nome. E para quem está aqui me ouvindo no Spotify, hoje nós vamos conversar sobre como se posicionar. Às vezes as pessoas têm muito medo de posicionamento, porque as pessoas têm, às vezes, medo de rejeição ou medo de desagradar ao outro. Então, acho que tem alguns pontos que a gente pode falar sobre isso e formas da gente fazer isso sem necessariamente a gente ter que ficar muito ansioso ou muito aflito ou com muita, autocrítica sobre aquilo que a gente falou, que a gente pensou. Primeira coisa é que a gente tem medo de rejeição. A gente tem medo que uma ideia nossa seja criticada, a gente tem medo que rejeitem, a gente tem medo que critiquem, a gente tem medo que zombem. Então, muitas vezes isso faz com que a gente rejeite a nossa ideia por medo de rejeição do outro. Isso faz com que a gente, às vezes, busque muitas críticas, né? A gente se critique excessivamente para evitar que outras pessoas façam isso. Então, se eu criticar minha ideia, se eu achar o que tá ruim nela, as pessoas acham que se elas fizerem muito isso vai fazer com que elas tomem melhores decisões ou escolham uma melhor ideia no final, mas muitas vezes as pessoas deixam de fazer porque crítica e crítica e crítica, chega uma hora que isso desmotiva, isso não vai necessariamente estar motivando aí essas ideias que você está buscando. Então a rejeição, o medo da rejeição faz com que às vezes a gente rejeite. E outra coisa, não é porque uma pessoa rejeita uma ideia nossa que ela é necessariamente ruim. Às vezes as pessoas rejeitam pelos próprios motivos, pelas próprias opiniões, mas a gente tem que saber o porquê da nossa ideia, né? Ela foi pensada, ela foi planejada. Será que ela faz mal para alguém, né? Será que se alguém fizesse isso comigo faria mal para mim de alguma forma? Então, cuidado com esse medo de rejeição. O que essa rejeição significa, né? Às vezes a gente precisa da aprovação para que essa ideia ela consiga se concretizar, mas outras vezes não. Outras vezes, assim, basta a gente ter o sentido daquilo e defender aquilo para nós, né? É importante que a gente pense, mas a gente tem que tomar cuidado com as autocríticas destrutivas excessivas. Outra coisa, né? Posicionamento não é sinônimo de sentença. Então, muitas vezes, a gente escolhe algo para nós, depois a gente muda de ideia. E tá tudo bem, não é porque hoje a gente decide alguma coisa que amanhã a gente tem que continuar decidindo aquilo. Falou, tá falado? Mais ou menos, depende. A gente pode mudar de ideia, a gente pode mudar de opinião, a gente pode mudar o nosso percurso várias vezes, quantas vezes a gente quiser, de acordo com aquilo que a gente está percebendo, aquilo que a gente acredita. Né? Há uns anos atrás eu queria muito lançar um curso e aí eu mesma falei, bom, eu não sinto que seja aí a melhor hora para eu fazer isso. E não era a melhor hora para eu fazer isso. Eu desisti? Não, eu falei que eu ia? Falei. Mas eu deixei isso para depois, né? Até hoje eu não abandonei a ideia. Eu podia ter abandonado se essa ideia ela deixasse de fazer sentido para mim. Mas hoje eu acho que eu entendo o porquê de eu ter colocado essa ideia em pausa. Então, gente, muitas vezes a gente decide algo por nós hoje e aí a gente às vezes muda de ideia, a gente pensa em outras alternativas, a gente enxerga outras coisas. Eu não acredito em desistência como as pessoas costumam falar sempre. Porque você falou e você não fez, você desistiu. Né? Às vezes a gente desiste naquele momento porque aquilo é melhor para nós. Desistir das coisas não é sempre um sinal de falha e de fraqueza. Muitas vezes a gente desiste pensando em nós, pensando em cuidar de nós, ou pensando no que é melhor para nós naquele momento. E como é que a gente sabe disso? A gente precisa validar isso para nós, né? A gente precisa olhar e se perguntar: tô deixando isso de lado por quê? Ou eu não estou deixando isso de lado por quê? Porque às vezes a gente insiste muito numa coisa da qual nós mesmos não estamos convencidos de que isso é a melhor coisa para nós naquele momento, né? E para quê? Por que que eu estou fazendo isso? O que que isso vai me trazer? Então é importante a gente se perguntar para a gente entender: será que eu estou mantendo isso só para não falar para as pessoas que eu desisti? Por que que eu estaria desistindo, né? O que que desistir disso vai me trazer? Então eu não acho que. E também não é porque a gente desiste de uma coisa que a gente não vai fazer nada. Muitas vezes a gente desiste de uma coisa para fazer outra coisa, né? Porque isso traz espaço e oportunidade de a gente conseguir. Então, eu não gosto da ideia de desistência como se fosse um fracasso, como se fosse uma derrota, né? E muitas vezes a gente tem medo do que as pessoas vão pensar do que a gente está desistindo. Mas, gente, é você que está vivendo aquilo, por mais que uma pessoa não concorde, ou por mais que uma pessoa te apoie,
Quem vai estar nos seus sapatos no final do dia vai ser você. Então, contanto que essas decisões não impliquem necessariamente na vida de uma outra pessoa diretamente de uma forma negativa, quem tem que validar e pensar é você. Né? Contar para as pessoas é uma coisa, buscar a aprovação das pessoas é outra. Tanto é que muitas vezes a gente, quando busca aprovação, a gente conta antes de fazer, antes de tomar a nossa decisão. E quando a gente quer contar, compartilhar, a gente costuma fazer isso depois. Outra coisa, cada pessoa tem direito a ter sua opinião, contanto que não infringe o espaço do outro. Gente, o que que eu penso, né? Eu acho que as pessoas às vezes perguntam pra mim, Isa, o que que é certo ou errado em relação ao meu posicionamento? Eu acho que tem que estar muito claro pra nós a diferença de crítica construtiva e crítica destrutiva, porque muitas vezes a gente leva muito em consideração críticas destrutivas, das quais não tem como ter uma interpretação bacana daquilo, que a gente use aquilo ao nosso benefício. Então, essas a gente tem que saber filtrar muito bem. Outra coisa são críticas construtivas, das quais a pessoa ela não tá ali atacando a tua decisão, a tua ideia, o teu posicionamento, e sim a pessoa tá dando ideias, pensando junto, alternativas, talvez a própria visão, de uma forma em que não esteja impondo isso. Eu também acho, quando a gente pensa em certo ou errado, eu acho que a gente tem mais direito do que muitas vezes a gente imagina, só que a gente tem que tomar mais cuidado do que muitas vezes a gente considera. Por quê? A gente tem influência sobre as pessoas, todos nós somos pessoas influenciáveis e nós influenciamos. Então, aquilo que a gente faz gera impacto para as pessoas próximas a nós. A gente tem que tomar cuidado para o nosso posicionamento não atacar e não infringir o espaço de uma outra pessoa. Porque aí, na minha opinião, muitas vezes, assim, se isso é feito com sabendo que isso não vai ser bacana, aí eu diria que isso não é algo certo. Mas às vezes impacta não tão positivamente, mas a gente sabe o porquê, a gente sabe o quanto, e a gente entende isso e minimiza muitas vezes os danos disso, né? Então, por exemplo, vai quando você quer se posicionar com um namorado, você quer terminar, e essa pessoa não quer. Você tá fazendo uma coisa que infringe o bem-estar de uma outra pessoa, mas você tem um motivo para isso, você tá no seu direito de fazer isso, só tem formas de fazer isso, né? E a forma como a gente vai escolher isso muda muito as coisas para nós, tanto como a gente percebe, tanto como o outro sente. Então, a maturidade é algo que ensina muito isso para nós, que nós temos responsabilidade afetiva com as pessoas, tanto pessoas ao nosso entorno quanto pessoas que não estão ao nosso entorno naquele momento. Porque muitas vezes a gente não tem responsabilidade, mas afetar aquela pessoa pode afetar uma outra. E é importante a gente saber disso. A gente pensa a partir de nós, a gente se coloca em primeiro lugar, mas a gente não desconsidera uma outra pessoa. Outra coisa, né? Esteja aberta a revisitar o seu posicionamento e as suas opiniões. Não, como eu falei para vocês, não é uma sentença. Então, às vezes a gente precisa repensar algumas coisas. Às vezes a gente precisa. A gente quer escutar opiniões, a gente quer pesquisar, a gente quer entender, a gente quer. Isso eu acho um movimento saudável muitas vezes. Porque às vezes o que levou a gente a tomar uma decisão num certo momento e se posicionar de tal forma é diferente de outro momento. Eu vou dar um exemplo muito simples para vocês. Esse episódio de como se posicionar eu já gravei. Só que eu não gostei do vídeo nele. Então eu decidi gravar de novo. Eu não tô tentando repetir o que eu gravei, o que eu falei no outro episódio. E se vocês ouvirem, é um outro episódio. Eu falei outras coisas, porque outras coisas vieram na minha cabeça naquele dia, porque não foi hoje. Talvez se eu gravasse logo em seguida, muitos aspectos estariam muito semelhantes. Como já faz aí quase uma semana, se não, hoje faz uma semana que eu gravei esse episódio, se vocês ouvissem, vocês iam ver como assim a mensagem principal ela é bem parecida. Mas a forma, as coisas que eu tô falando são muito diferentes com o mesmo roteiro, né? De pontos que eu sempre trago. Sempre não, né? Mas nesse eu queria trazer. Então, gente, muitas vezes, assim, o que a gente pensa num dia sobre um assunto não é o que tá mais quente na nossa cabeça em outro momento. As nossas memórias, elas estão muito ligadas às nossas emoções. E hoje, por exemplo, foi um dia melhor para mim do que domingo passado. Então, a forma de eu estar falando sobre posicionamento também tá diferente. As experiências que eu tive nessa uma semana também foram outras. Isso me acrescentou coisas. Então, muda o que eu tô falando.
100%? Não, só se alguma coisa às vezes muito drástica tivesse acontecido, talvez eu mudasse mais o cunho de mensagem, né, a moral da história, entre aspas. Mas o roteiro eu não quis mudar, mas o que eu tô falando eu quis. Então a gente revisitar o que a gente pensa, o que a gente fala, as nossas opiniões, isso é saudável, né? Se a gente tem uma cabeça muito rígida, muito inflexível, muito fechada, isso faz com que muitas vezes a gente acaba se frustrando mais ainda do que a gente pode imaginar. Porque as coisas elas têm que ser de tal forma, senão elas não são. E na maior parte das vezes elas não seriam então, porque dificilmente elas são da forma como a gente imagina ou gostaria que fossem. Então essa flexibilidade nas nossas opiniões é um bom exercício da gente conseguir trazer flexibilidade para outras coisas na nossa vida. Contanto que essa flexibilidade não seja só crítica, 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 crítica. Gente, a crítica, ela é algo saudável até um certo ponto, tá? E eu vejo, assim, nunca... Nossa, eu vi pouquíssimas vezes na clínica, por exemplo, ou até na minha vida pessoal, pessoas que se criticam de uma forma saudável. Isso é algo que eu acho muito importante. A autocrítica, ela é muito destrutiva. Coisas que a gente não falaria para as outras pessoas, a gente fala muito para nós sem dó nenhuma, sem pensar duas vezes. E a gente acha que isso não vai mudar nada. Ah, isso eu só tô pensando isso. Tá bom, mas quantas vezes você não pensa coisas muito destrutivas sobre você e você acha que o seu pensamento não muda o seu comportamento? O nosso pensamento, ele está diretamente ligado aos nossos comportamentos. E a forma como a gente se posiciona na nossa vida, tanto no ambiente acadêmico, pessoal, profissional. Então, se você ficar vendo uma coisa de uma forma muito, né, se vendo, então vendo uma coisa de uma forma muito ruim, você acha que essa coisa vai estar como, né? Então, a gente precisa entender que aquilo que a gente pensa tem uma enorme relação com aquilo que a gente faz, aquilo, como a gente age, o que a gente sente. Não ache que um pensamento ruim sobre você vai passar desapercebido, porque não vai. Principalmente a soma deles, né? A frequência e a intensidade deles. A gente fala muito de frequência e intensidade na psicologia. Outra coisa, às vezes as pessoas me perguntam, né, Isa, como é que eu sei se eu falar isso a outra pessoa, ela vai ficar chateada ou a pessoa vai se sentir mal com o meu posicionamento? Porque a gente tem muito medo de desagradar. Gente, primeira coisa, essa história de desagradar as pessoas, eu gosto daquela frasezinha bem clichê que fala, né, o que seria do verde se não tivesse azul, o que seria do azul se não tivesse verde, é uma coisa assim. Eu gosto disso porque não existe uma ideia que agrade 100% da humanidade. Não existe. Eu tô até tentando agora pensar em alguma. Não existe. Porque uma ideia que seja incrível para uma pessoa pode ser péssima para outra. Então, vamos pensar num âmbito menos abrangente. As pessoas ao seu redor, você concorda e você faria 100% das coisas que essas pessoas fazem? Eu tenho certeza que alguém já te desagradou com algo que disse, com algo que fez, com algo que pensou, e você tá aqui ouvindo esse podcast. Talvez a situação venha à tua cabeça nesse momento e você fale, nossa, realmente eu fui muito desagradada. Mas a vida dessa pessoa continuou e a sua também. É a forma como a gente lida com o desagrado. Não é a tentativa de minimizar. Porque na hora que a gente tenta minimizar um desagrado, muitas vezes a gente não tá sendo autêntico conosco e com a nossa ideia naquele momento, e você vai desagradar alguém de qualquer jeito. Então, por isso que eu falei, às vezes nessa hora, a gente rejeita a nossa ideia porque a gente não quer desagradar. Mas eu li sobre isso num livro, eu achei isso interessante, porque isso me fez também pensar em relação às minhas ideias, né? Eu também tinha medo de criar um podcast em vídeo, e eu não sei nada disso. Eu não sou uma pessoa que sabe mexer com luz, com edição de vídeo, com edição de áudio, com... Assim, gente, eu faço tudo pelo telefone. Eu não sei fazer nada no computador. Eu tava com medo das pessoas falarem, nossa, que qualidade de vídeo ruim. Ah, tem psicólogos que têm uma qualidade de áudio muito melhor, tem isso, tem aquilo. Mas o livro que eu li, que é o Síndrome da Impostora, da Rafa Brits, também quero gravar um episódio sobre esse livro, porque eu acho que ele é um livro que traz muitas reflexões. É um livro muito gostoso de ler. Mas, no livro ela fala, né, o quanto a gente acaba sendo egoístas quando a gente faz isso, porque a gente tá tirando das pessoas o nosso conhecimento. E cada um de nós tem um papel diferente aqui. Quando eu era criança, eu já falava que eu quero muito ajudar as pessoas. Eu não pensava ainda em ser psicóloga, eu pensava que eu ia ser médica.
depois eu pensei que eu ia ser nutricionista, e depois eu decidi que eu queria ser psicóloga, e as coisas foram mudando, mas eu sempre quis ajudar as pessoas, e essas profissões têm isso em comum. Então hoje eu me sinto fazendo isso, mas tem pessoas que, cada pessoa tá aqui por um motivo. Então, gente, quando a gente tem um sentido para aquilo que a gente faz, não precisa ser perfeito, porque eu já tô cumprindo o meu papel aqui. O meu papel não é trazer a melhor qualidade de vídeo e de áudio hoje, isso nem é possível para mim hoje com os recursos que eu tenho. Mas eu sempre quis impactar o maior número de pessoas. E a partir do momento em que eu deixo de trazer isso para outras plataformas, eu tô deixando de fazer uma coisa que eu sempre quis. Então vocês percebem o quanto, às vezes, esse medo do desagrado faz a gente se desagradar, a gente rejeitar coisas nossas, a gente se criticar excessivamente, a gente se desalinhar do nosso sentido. Então, cuidado com esse super excesso de preocupação em desagradar os outros quando as pessoas também nos desagradam, né? Principalmente quando esse desagrado ele não é contra aquela pessoa. Talvez tenha pessoas que assistam o podcast em vídeo ou ouçam em áudio e falem, nossa, não gostei. Eu não agradei. Eu duvido que todo mundo que escute goste. Duvido. Mas tá tudo bem que tem pessoas que escutam e gostam. E são essas pessoas que eu quero que fiquem. Então, pensando em reatividade, né? Que nem eu tava falando pra vocês. Quando é que uma pessoa é reativa a alguma coisa que a gente disse? Gente, as pessoas são reativas, elas se defendem quando elas se sentem atacadas. Qualquer ser vivo se defende quando acha que vai ser atacado, ou quando se sente atacado. Então, quando a gente critica destrutivamente, principalmente, uma outra pessoa, a pessoa vai agir de forma reativa. Então, uma dica: sempre fale por você. Isa, vou ter que ter uma conversa horrível com o meu namorado, com a minha namorada. Isa, vou ter que ter uma conversa horrível com a minha mãe. Vou ter que ter uma conversa horrível com meu irmão, com a minha filha, no trabalho. Fale por você. O problema é que muitas vezes, como a gente está olhando para fora, a nossa atenção está voltada para fora, a gente começa a falar do outro. A gente vale muito mais para nós falar da atitude, do nosso sentimento, da nossa percepção perante a atitude do outro, mas o foco ele está em nós. Então olha para dentro. Então, por exemplo, eu vou ter que ter uma conversa aí muito ruim com a minha mãe, vai. Então vamos supor que eu e ela, a gente tá brigando muito, tá numa fase muito difícil. Não é verdade, a minha mãe a gente se dá muito bem. Mas vamos supor isso, né? A gente teve uma briga e eu vou conversar com ela. Muitas vezes quando a gente tem uma briga com alguém, a gente chega e a gente fica pensando, eu não gostei que ela fez isso, eu não gostei que ela falou aquilo, eu não gostei que ela se comportou de tal forma, eu não faria isso, eu aquilo. E a gente começa a falar, a criticar o outro, o outro, o outro. Então, sei lá, tô namorando e tá cheio de coisas no meu namoro que eu não tô gostando. Eu não gosto quando ele faz isso, eu não gosto quando ele faz aquilo, eu não gosto quando ele isso, quando ele aquilo. Tudo bem, por quê? Eu não gosto porque eu me sinto desvalorizada, eu me sinto atacada, eu me sinto intimidada, eu me sinto deixada de lado. É isso que importa. O que isso que o outro faz com que você sinta? Fale sobre isso. Porque aí você diminui a sensação do outro de se sentir atacado e criticada, da pessoa fica muito menos reativa. Então, inverte o papel, tá? Inverte. Então, agora vamos pensar o seguinte: se alguém vem conversar com você, então seu namorado, sua namorada, se você tiver, vem conversar com você e falar assim pra você: olha, eu não gosto quando você, por exemplo, dorme sem me dar boa noite, eu não gosto quando você faz isso em público, eu não gosto quando você é grossa comigo, é grosso comigo, eu não gosto quando você isso e aquilo. Você vai falar, gente, tudo bem, eu também não gosto quando você faz isso, isso, isso. E aí começa o quê? Um ataque. Um falando que não gosta sobre o outro. Agora pensa essa pessoa chegando pra você e falando assim: às vezes quando você não me fala boa noite, eu sinto. Eu fico chateado, eu queria que você falasse, porque é um momento que, sei lá, isso vai fazer com que eu me sinta melhor, vai fazer com que eu me sinta. Que a gente fale tchau, ou eu acho que quando a gente tá em público, a gente devia tomar cuidado pra gente não falar de tal forma que ninguém fique chateado. Gente, basicamente a mensagem é: fale sobre o que isso te impacta, como isso faz você se sentir. Porque se você escutar alguém falando, eu queria que você me desse boa noite, porque isso é importante pra mim, é diferente de ouvir, eu não gosto quando você não me dá.
Porque muitas vezes com a crítica, aí que a pessoa não vai fazer, aí que a pessoa não vai ouvir. A pessoa entra às vezes no modo defesa, em que ela vai estar buscando as mesmas coisas sobre você naquele momento. Então sempre tente falar por você, que isso vai fazer com que você se alcance muito mais seu objetivo com as suas falas, você tenha uma comunicação muito mais saudável e você faça com que as pessoas se sintam menos atacadas também. É fácil fazer isso? Não, não é. Porque a gente está acostumado a olhar para fora e pensar para fora. E é claro que importa o que as pessoas fazem, mas o que a gente faz com o que as pessoas fazem para nós é o mais importante, sempre, tá? A última coisa, mas não menos importante, eu vou bater nessa tecla eternamente nesse podcast. Reconheça o sentido daquilo que você pensa e da forma como você está se posicionando. Por que que eu penso isso? Por que que eu pensei isso? Por que que eu me comportei dessa forma? Muitas vezes a gente não gosta do posicionamento que a gente teve. Eu sou uma pessoa, assim, muito difícil eu ficar realmente brava. Mas quando eu fico, eu não gosto de como eu me posiciono. Eu costumo ter algumas atitudes impulsivas das quais eu não gosto. E eu sei que eu não gosto, eu sei que não é como eu gostaria de me comportar, mas por que que eu me comportei assim? Isso não é para passar pano, pelo contrário, isso é para olhar e falar, bom, eu acho que eu fiz isso por causa disso, e talvez se eu fizer tal coisa ou pensar tal coisa, na próxima vez talvez eu não faça. Quando a gente decide só se criticar e falar, nossa, que péssimo esse comportamento, eu não devia fazer isso, sou uma pessoa horrível. Vocês acham que eu vou sentir que eu tenho preparo para a próxima vez não fazer a mesma coisa? Não. Outra coisa, se eu falar assim, tá tudo bem, realmente, foi péssimo o que você fez, mas tá tudo certo, pode continuar fazendo. Eu vou achar que tá tudo bem e que eu posso continuar fazendo, e da próxima vez provavelmente eu vou me sentir mal e depois eu vou passar a mão nas minhas costas de novo. Então também não vou desenvolver, não vou elaborar isso. Agora, se eu olho e falo, bom, beleza, já foi, eu fiz isso, eu não gostei. Por que que eu fiz isso? Por que que será que eu fiz isso? O que que será que eu tava pensando? O que eu tava sentindo? E aí eu começo a tentar elaborar e entender. Também não é fácil, mas o que que nessa vida é, né? Então, gente, reconheça o sentido tanto das nossas atitudes nos momentos das quais a gente não gosta, né? Sem excesso, sem autocrítica excessiva, quanto das coisas que você tem vontade de fazer e você tem medo de desagradar e de ser rejeitado. Então, por que que você pensa nisso? Por que que você tá tendo essa ideia? Por que que você quer fazer isso? Se pergunte, tá? Às vezes é mais fácil até a gente responder isso numa folha de papel, principalmente em grandes ideias nossas, né? Eu sempre quis fazer o podcast em vídeo, aí isso se tornou cada vez maior. E aí, semana passada, eu decidi, eu falei, chega, eu tô pensando que eu quero há tanto tempo. Por que que eu quero? Eu quero porque eu vou poder pôr em outras plataformas, vou poder alcançar mais pessoas, isso pra mim é muito importante. Eu quero porque também as pessoas vão dar cara a mim quando eu tô falando. Eu quero porque é uma coisa diferente do que eu tenho feito. Por que que eu quero? Por que que isso é importante pra mim? Isso é importante pra mim porque leva a psicologia pra mais pessoas, isso é importante pra mim porque é uma outra forma de eu trazer meu trabalho, de eu falar sobre as coisas que eu gosto, que me interessam. Então, gente, se pergunte, valide isso, tá? E traga você nisso. Eu sei que tem psicólogos que têm muito mais, atingem muito mais pessoas, né? Impactam muito mais pessoas, fazem mais diferença em muito mais para mais pessoas. Eu sei que tem psicólogos, como eu falei, que têm uma melhor qualidade de áudio, de vídeo. Eu sei que tem psicólogos que já lançaram cursos. Mas tudo bem, Isa, qual é o seu diferencial quando você fala em posicionamento do que quando, sei lá, quem fala em posicionamento? O diferencial é sempre o nosso jeito. Então, assim, você pode ver 15 pessoas falando sobre ansiedade, cada um vai falar do seu jeito. Então, se a gente traz a nossa autenticidade do nosso jeito, a gente não está tentando ser o outro. A gente está sendo aquilo que nós somos da melhor forma que nós podemos hoje. Se daqui 3 anos eu for falar sobre posicionamento, provavelmente eu vou falar outras coisas para vocês. E não quer dizer que eu não concorde com o que eu estou falando hoje. Quer dizer que a gente vai conhecendo mais coisas, a gente vai aprendendo mais coisas e a gente vai revisitando aquilo que a gente conhece, né? E acrescentando nisso. Então, gente, tipo, de forma geral é isso. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo episódio. Obrigada.